ainda não me conhece, eu me chamo Walter Silva e este canal, o canal Cripto com Fé, canal que trata de economia, finanças, investimento e educação financeira. Tratamos também de criptomoedas e esse tema é um tema que a gente traz aí com muito carinho todo dia, principalmente em respeito a você que é nosso seguidor, que é nosso inscrito aqui do canal. E eu gostaria e se esse conteúdo te ajuda de alguma forma, deixa o teu like, favorece aí o nosso trabalho, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque isso vai nos ajudar bastante aqui a divulgação do nosso conteúdo, certo? Então nós vamos começar aqui, pessoal, falando sobre a notícia do momento, que é a alta da LUNC, que desde ontem vem produzindo aí uma alta muito grande para aquelas pessoas que estão especulando, né, investindo aí na LUNC. Nós temos aí alguns vídeos no canal que eu gravei desde a semana passada falando sobre essa alta da LUNC e quais os efeitos que ela pode trazer, aonde esse ativo pode chegar. Existe aí uma ideia bem interessante dos investidores que a LUNC pode chegar aí a 1 centavo de dólar. E se isso acontecer, vai ser um movimento de preço muito grande para a LUNC. A gente tem observado que o preço tem se mantido numa linha de tendência de alta. Eu estou aqui no gráfico de 1 hora. Quando a gente vai para o gráfico diário, a gente observa que existe um movimento explosivo da LUNC e no dia de hoje, que começou ontem às 9 horas da noite, a gente viu aqui uma vela de indecisão do mercado, né? O mercado está fazendo um movimento de indecisão nesse exato momento, no dia de hoje. Por isso que ontem, no vídeo que a gente gravou mais cedo e também na live, a gente alertou a todos os investidores da LUNC que tivessem bastante cuidado com os movimentos devido à alta volatilidade do ativo e várias questões que a gente vai ver daqui a pouquinho na análise técnica e na análise gráfica desse ativo, tá certo? A gente vai também verificar aqui qual a posição do nosso querido Bitcoin, que também está fazendo um doji, e aí aqui no caso do Bitcoin a situação é muito mais séria, porque a gente está vendo um movimento que na análise gráfica não é um movimento muito legal. A gente está vendo o Bitcoin aqui vindo testar mais uma vez esse suporte na casa dos 19.500 e alguma coisa, 550, 560. Ele sempre vem buscar aqui nos últimos dias, já mais de 7 dias, que ele está trabalhando dentro dessa lateralização aqui, que vai entre os 19.568 aos 20.580. Então essa lateralização do Bitcoin já se encontra aí há mais de 7 dias, tá? No gráfico diário a gente está vendo que o nosso RSI não consegue reagir, ele está dando continuidade aqui a essa linha de tendência de baixa do gráfico diário. Infelizmente o ativo não consegue romper essa linha de tendência de baixa no gráfico diário. Então a gente está vendo aqui, eu acredito que ele deva ou lateralizar nessa região aqui ou vir buscar resetar completamente o RSI, como ele fez aqui no dia 28 de agosto, novamente tentou, mas foi rejeitado aqui pela região 37, quase 38 do RSI. Isso não é bom para o Bitcoin, que diante do cenário macroeconômico que a gente está vendo, diante do cenário global, o dia de hoje começou bem complicado para o S&P 500, que já começa com queda. A gente vem acompanhando o S&P 500 aqui no gráfico de 1 hora. Traçamos esse canal aqui que vinha
guiando, né, essa movimentação do S&P 500. Ele está, nesse momento, fazendo aqui um fundo duplo no gráfico de 1 hora. Vamos ver se ele consegue daqui voltar pelo menos para retestar a região meiuca do canal, né, a região do meio do canal, para ver se ele consegue romper. Ele teve aqui uma tentativa de rompimento, porém essa tentativa foi frustrada com as últimas notícias da macroeconomia. E uma das principais notícias aí da macroeconomia que tem impactado diretamente a questão dos investimentos é a guerra da Rússia com a Ucrânia. E agora, recentemente, a Rússia cortou completamente o fornecimento de gás para a Europa, e isso produz um efeito cascata em todos os mercados, porque a indecisão e o medo de um conflito mais acirrado na Europa aumenta cada dia mais, né? Em matéria publicada pelo Investing, Putin cumpre sua ameaça. E agora? O Putin fechou completamente o fornecimento de gás natural essa semana para a Europa, e a Europa agora está forçada a tomar algumas medidas, né? Continuar queimando carvão natural, e uma das soluções apresentadas ontem para essa situação foi a reabertura das usinas nucleares lá da Europa, para que eles possam produzir energia suficiente para se manterem vivos, né? Se manterem vivos. Essa aqui é a verdade, porque o inverno europeu é muito rigoroso e muita gente pode morrer com essa situação lá. É uma guerra de interesses, é uma guerra que vai produzir aí, em algum momento nos próximos 12 meses, uma recessão global. Nós já estamos aí tecnicamente vivendo essas questões da recessão global, e a Europa, juntamente aí com os Estados Unidos, estão pagando o preço por não terem tomado as medidas necessárias para evitar aí estarem totalmente na mão da Rússia em relação à parte energética. Aqui na matéria do Invest, existem várias possibilidades que foram consideradas no dia de hoje, né? No início da semana falava-se na possibilidade de fixar um teto ao preço do gás semelhante ao estabelecido com a exceção ibérica lá da Península Ibérica, lá de Portugal e da Espanha. Mas no final da semana vazou-se um documento em que pareciam descartar essa possibilidade por medo de uma recuperação na produção de eletricidade com combustíveis fósseis, explicam em Renta 4, né? E aí tem mais aqui, ó. Com isso, falou-se na possibilidade de estabelecer um limite às tecnologias inframarginais, renováveis, hidrelétricas e nucleares. Mas existe a possibilidade de que essa medida desestimule o investimento em renováveis e prejudique o alcance dos objetivos de longo prazo. No entanto, fala-se de algum tipo de investimento, de incentivo a esses investimentos que mitigam o efeito da contenção de preços, acrescentam. E aí o gráfico do futuros do gás natural lá na Europa já subia 2,2%. Esse impacto aqui, pessoal, trouxe diretamente o impacto sobre o preço do petróleo. A gente vai ver também daqui a pouquinho o gráfico do petróleo, certo? Nesse exato momento, o Ibovespa opera em queda de 2,35%. O Ibovespa Futuros opera também em queda de 2,2%. O índice do S&P 500 VIX opera em alta de 4,08%. E o dólar também opera em alta, o DXY opera em alta de 0,700. E isso aqui é bem complicado para as economias, né? Para as tensões aí europeias. O risco de uma guerra aumenta bastante diante da falta de energia, diante da falta de gás, diante da total dependência da Europa à Rússia. A Alemanha, principalmente, é uma das mais prejudicadas
nesse processo aqui da falha energética. A gente vai ver aqui agora, ó, no gráfico do S&P 500, como a gente estava mostrando anteriormente, o preço está buscando fazer aqui um fundo duplo. A gente espera que ele venha pelo menos tentar tocar nessa região do meio aqui do canal. Deixa eu atualizar aqui o nosso canal. E a gente está acompanhando, o preço tende a tocar essa região aqui que está em confluência com a média de 9 períodos, logo aqui em cima a média de 21 períodos. Vamos ver se o preço consegue se recuperar ao longo do dia para vir pelo menos testar novamente o topo e tentar sair desse canal de baixa para iniciar pelo menos um movimento de lateralização aí, aguardando as próximas falas do Fed e quais serão as movimentações aí da economia. A gente sabe que o mercado já está precificando muito do que vai ser feito nas próximas reuniões. O Fed deverá aumentar a taxa de juros lá dos Estados Unidos em pelo menos 0,75 percentual, e isso já está sendo, na minha opinião, precificado pelo mercado. A Nasdaq também está no movimento de queda, também seguindo aqui um canal de baixa aqui no gráfico de 1 hora. A gente observa que ele vinha fazendo um movimento de alta aqui e foi revertida a tendência quando o preço entrou nesse canal aqui. Se o preço conseguir sair desse canal de baixa, em semelhança ao que pode acontecer com o S&P 500, ele deve pelo menos lateralizar ou evoluir para um novo canal de baixa num patamar mais abaixo do que esse canal, caso ele venha perder aqui essa região de fundo desse canal de baixa no gráfico de 1 hora. No gráfico diário, a gente observa que a Nasdaq está quase tocando o fundo do RSI desde o dia 23 de fevereiro, várias vezes aqui, ó. A última vez que ele saiu fora da região 0,30, a região 30, perdão, do RSI, foi no dia 27 de janeiro de 2022, certo? Então isso aqui é algo que precisa a gente acompanhar. Ele está numa região que tem uma tendência ao preço retornar, que é essa região aqui, pessoal. Ele está quase tocando nessa região de suporte do RSI. Vamos acompanhar, ver se o preço consegue resetar aqui para poder tentar subir novamente, pelo menos vir tentar romper aqui a região 0,050, aqui a região 50 do RSI, certo? Então isso aí para a Nasdaq, é essa situação que a gente está vendo nesse momento, ok? Vamos dar uma olhadinha agora no gráfico do Bitcoin, semanalmente aqui na Nasdaq, só para a gente completar aqui a análise da Nasdaq. Semanalmente a gente está vendo, deixa eu limpar aqui o gráfico, deixa eu remover aqui os desenhos. Semanalmente a gente está vendo o seguinte: a Nasdaq está tentando se manter nessa região. Acredita-se aí, os principais analistas do mercado, acredita-se que como o RSI semanal perdeu aqui, rompeu a média lenta do RSI, está apontando para baixo, a gente acredita que ele venha pelo menos retestar essa LTAzinha aqui que o RSI está apresentando no gráfico semanal, tá? Ele vem fazer um toque nessa região para tentar recuperar. Caso ele perca essa LTA, essa formação de um fundo mais alto do que o fundo anterior, ele deve vir resetar totalmente aqui o RSI, como ele fez aqui no dia 16 de maio de 2022, tá? No caso de preço, o RSI, a Nasdaq pode vir retestar novamente essa região aqui, que foi uma região do fundo anterior da Nasdaq. Muitos acreditam que isso seria aí o gatilho para que os mercados voláteis possam iniciar uma recuperação ou pelo menos parar de cair e vir buscar aí talvez uma lateralização por alguns meses para tentar vir romper essa região aqui inicialmente e depois essa região no gráfico semanal, aonde seria aí o início de um bull market aí para os mercados
e isso traria com certeza o Bitcoin e todas as outras criptomoedas para uma alta mais sustentável ao longo dos próximos meses, certo? Gráfico semanal do Nasdaq ainda respeita aqui um fundo mais alto do que o fundo anterior e um topo mais alto do que o topo anterior. A gente espera que o preço ou repique dessa região ou venha pelo menos fazer aqui um fundo mais alto do que o fundo anterior para tentar aí buscar uma recuperação no preço. Eu, particularmente, diante do que está acontecendo, eu acho bem complicado. Porém, o mercado ele é aberto e tudo pode acontecer, principalmente quando a gente fala de bolsa de valores. Isso é muito importante o investidor entender que isso está aí à mercê das notícias, da macroeconomia, do que vai acontecer com os principais mercados globais, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e também do que pode acontecer aí com a geopolítica, né? A gente tem crise na China, crise imobiliária lá na China, tem crise de inflação nos Estados Unidos, tem crise de inflação de 2 dígitos na Europa, tem aí um pacote de recuperação econômica para a Grã-Bretanha, que também está numa situação bem complicada, mudou agora o primeiro-ministro, assumiu uma mulher aí no lugar do Boris Johnson, que perdeu aí o cargo há alguns meses atrás, diante de tantos escândalos e diante da má administração da economia lá da Inglaterra. Então todas essas situações elas convergem para que o mercado de tecnologia, o mercado volátil, o mercado de bolsas, o mercado de ativos de risco migrem os seus investidores para o dólar. E a gente vai ver agora como é que está o movimento do DXY do dólar para a gente perceber o que está acontecendo aqui com o dólar. O dólar continua aqui no gráfico semanal, a gente tinha traçado esse canal de alta, o dólar continua no canal de alta, ele quis perder aqui atrás, ele fez esse rompimento aqui há 4, 5 semanas atrás, porém ele já voltou para dentro do canal, está testando mais uma vez a região 50 do canal. Se ele continuar subindo, quanto mais o dólar continuar evoluindo dentro desse canal, mais nós veremos os ativos voláteis como o S&P 500, a Nasdaq e o Bitcoin, as criptomoedas derreterem. Isso é normal para o mercado, porque os investidores eles têm aversão maior ao risco e vão buscar aí a segurança de se exporem no dólar. A gente lembra que o dólar o RSI está numa região sobrecomprada, porém ainda tem bastante espaço para crescer aqui nessa região, e tudo aquilo que acontece nessa região fora dessa métrica aqui que a gente tem do RSI é apenas ruído de mercado, porém o mercado continua buscando mais solidez e mais segurança no dólar. Os investidores estão buscando o dólar para se protegerem, tá? Um outro dado também importante aqui diante dessa situação, para a gente entrar já nas notícias do mercado cripto, é em relação aqui ao petróleo Brent, né? A gente pode ver que, deixa eu só fechar aqui para a gente ver o gráfico, pronto. A gente tem aqui o petróleo Brent que está sendo negociado em queda nesse exato momento, uma queda de menos 2,61%, isso é bom para o Brasil, porque essa base de preço aqui é a base que o Brasil utiliza para negociar os combustíveis internacionalmente, e também aqui no Brasil a base de preço utiliza esse índice, né, esse valor aqui como referência para compor o preço dos combustíveis aqui no Brasil. Então, no gráfico semanal, o preço do dólar está em queda, tá? Gráfico semanal, o preço do dólar está em queda. A gente acredita que ele venha buscar aqui uma confluência com esse topo anterior na casa dos 86 dólares. Se a crise na Europa aumentar e a oferta de petróleo for menor do que a demanda, a gente vai ver aqui uma reversão, né, no gráfico do petróleo Brent. O RSI ele está indicando que o preço continua em queda, a linha
mais lenta, né? A média mais lenta está apontando para baixo e o RSI também está apontando para baixo aqui no gráfico semanal. Tá? Vamos ver aqui, ó, a última vez que ele saiu fora da região 30 do RSI foi no dia 16 de março de 2020. O RSI já se encontra numa região de suporte, tá? Aqui para o RSI desde o dia 29 de novembro de 2021. Ele tocou uma vez aqui no dia 1º de agosto e está fazendo um fundo duplo desde o dia 29 de agosto. Ele está aí tentando sair dessa região para vir buscar aí um crescimento. E a gente vai acompanhar também essa movimentação do dólar, porque tem tudo a ver com o preço dos combustíveis, tanto aqui no Brasil quanto lá fora também, tá? Aqui pelo gráfico ele está fazendo um doji, isso aqui é uma estrela cadente, né, como o pessoal chama, uma shooting star, e isso aqui indica mais continuidade de queda, né? Respeitando a tendência macro do ativo, o ativo continua ainda fazendo uma linha de tendência de baixa no gráfico semanal, tá? O preço está sendo rejeitado pelo toque na média de 9 períodos que está acompanhando a queda, e essa média tem se distanciado um pouco aqui da média de 21 períodos também. A gente vai acompanhar se o preço vai continuar nessa movimentação ao longo dos próximos dias, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, nos ajuda a crescer o canal e eu te agradeço demais a sua companhia. Muito obrigado a você e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!